Olá, meus irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz esteja com todos vocês. Hoje nós vamos discorrer sobre o livro da coleção Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Falaremos sobre o capítulo 125, que tem como título Ricamente. E o subtítulo nos traz: A palavra do Cristo habite em vós ricamente. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Para uma melhor compreensão do tema, vamos relembrar a Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 8, que nos traz: Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há nem grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual foste também chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Este versículo nos traz um manual de conduta para o mundo material, nos mostrando a direção que devemos tomar no nosso íntimo e nas relações, seja em sociedade, familiar, em todos os âmbitos, que nos aproximam cada vez mais do mundo espiritual nas esferas mais elevadas. E esse é o caminho, são essas as orientações que nos aproximam dos ensinamentos de Cristo. E essas orientações é o que nos trará essa lapidação íntima para que tenhamos mais serenidade e paz, nos liberando de pensamentos, sentimentos, palavras ou ações que não estão alinhadas com os planos divinos dessa encarnação, sem divisões ou separações. E para isso recebemos essas orientações como um caminho a ser trilhado para podermos melhor trabalhar essas questões internas e também com o próximo, olhando a todos com benignidade, com humildade e mansidão, nos mostrando também a importância do perdão. E assim teremos nossos corações mais puros e preenchidos de amor e pureza. Esses ensinamentos fazem parte de uma lei universal,
de como podemos melhor viver neste plano terrestre, para não agirmos com impulsividade, agressividade ou desequilíbrio de toda ordem que vemos ainda muito na nossa sociedade. À medida que os desafios surgem na nossa vida, seja de ordem material, seja na saúde física, seja de ordem mental ou espiritual, ou também nos relacionamentos, devemos cada vez mais nos conectar com estes ensinamentos, para que assim possamos melhor lidar com as adversidades e absorvendo os aprendizados de tudo que chega até nós. Devemos adotar uma conduta mais equilibrada, mais serena, para que não nos desviemos do caminho do bem. Agora vamos ver o que Emmanuel comenta sobre o versículo de Paulo no capítulo 3, versículo 16. Dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. A riqueza deste tema é para mostrar que viemos para este plano para aceitar aquilo que chega do jeito que chega e não criarmos resistência alguma ou crítica do que se apresenta, e sim de termos compaixão conosco e com o próximo na sua jornada evolutiva. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando reptos e solicitando reparações. Às vezes podemos pensar que o nosso fardo está muito pesado, mas se acreditarmos que, ao invés da reclamação, buscarmos os aprendizados de cada experiência, podemos avançar, tirar lições necessárias para cada vez mais nos lapidarmos e aprendermos a viver melhor em sociedade, a corrigirmos as nossas falhas e nos aproximarmos cada vez mais dos ensinamentos do Cristo. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostra lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando seus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Aqui vemos que o trabalho de lapidação interna nos auxiliará a aceitar as coisas no tempo certo. Não é no nosso tempo, é no tempo dele, e às vezes nós não temos a paciência de esperar o tempo certo das coisas. Fazendo aquilo que nos cabe, e sempre temos que confiar na providência divina. E que possamos refletir com os questionamentos que vêm a seguir. Acenderemos, porém, a luz, permanecendo nas trevas? Vamos refletir um pouco sobre isso. Como vamos acender a nossa luz se permanecermos nas trevas? Daremos testemunho de obediência se exaltarmos a revolta? Como que nós vamos lidar, né? Se nós não formos pacientes e nos revoltarmos, estaremos aprendendo? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Há momentos em que o melhor a fazer é nos acalmarmos, refletirmos, aguardarmos o que vem depois e não entrarmos em desespero, pois que de nada ajudará e às vezes agravará a situação. Infelizmente acontece. Proclamaremos a glória do amor se cultivarmos o ódio? Essas são
questões para refletirmos diariamente, né? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se nós fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se da nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Este texto de Emmanuel é belíssimo e devemos buscar seguir os ensinamentos para que a partir de nós, da nossa mudança interna, da nossa transformação, da nossa lapidação, das nossas falhas e defeitos, nós possamos contribuir efetivamente para a mudança que tanto almejamos ver no mundo. E assim, nós estamos sendo convidados a fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nós podemos fazer para mudar, para melhorar, para agregar nas nossas vidas e principalmente fazermos a nossa reforma íntima, mudar o nosso interior, entendermos que tudo que nós pensamos, sentimos e agimos no mundo, ela reflete ao nosso redor, seja naqueles mais próximos, da família mais próxima, seja no nosso círculo de amizade, seja nos relacionamentos profissionais e em toda a sociedade. Então, cabe a nós realmente fazermos a nossa transformação íntima para realmente seguir os ensinamentos que aqui estão explicitados. Vivemos o Evangelho ricamente, iluminando as nossas sombras, conhecendo a verdade e vivendo este amor puro e verdadeiro através dessa prática diária da transformação íntima. Sintonizando também com os bons espíritos, aprendendo com as circunstâncias da vida e nos responsabilizando pelas nossas ações e seguindo o caminho do amor fraterno. E para finalizarmos os ensinamentos do livro Fonte Viva, vamos trazer o Sermão da Montanha, que cabe muito aqui as orientações para que possamos fazer essa reforma íntima. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas
no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estais no céu. E depois continua com os ensinamentos do Sermão da Montanha. O objetivo é que nós façamos essa profunda transformação moral e assim nos aproximarmos cada dia mais dos ensinamentos do Criador. Que possamos realmente ser tocados e que sigamos em direção a esses ensinamentos. E assim, que a palavra do Cristo habite em vós ricamente. Muito obrigada, que nós possamos refletir com a mensagem de hoje e que ela possa nos trazer realmente aprendizados para que possamos fazer essa transformação tão necessária, começando pela nossa transformação interna e depois contribuindo naquilo que for possível com o outro, sendo realmente um exemplo, guiando pelo exemplo e podendo dar a mão àqueles que precisam de ajuda. E assim eu me despeço. Muito obrigada.